Ok, obrigado e boa noite a todos então. Eu não sei se os irmãos estão a conseguir manter, digamos que o ritmo, não só de assistir aqui aos estudos, mas também mantendo a leitura atualizada do Evangelho de João, porque a ideia é nós irmos não apenas ver cada texto por si, mas irmos tendo na memória o que é que João tem estado a tratar ao longo de todo o Evangelho. E é um desafio, porque quando tratamos o primeiro e o segundo capítulo, nós ainda conseguimos lembrar das coisas, mas quando já vamos no sétimo ou no oitavo, ou quando chegamos ao 12, fica mais complicado, é um desafio termos na nossa mente o que é que João tem escrito até aqui. Mas se nós quisermos utilizar o Evangelho como uma ferramenta para partilharmos a mensagem de salvação com amigos e, por exemplo, convidar alguém para ler o Evangelho de João connosco, é bom nós estarmos familiarizados com o Evangelho, conhecermos a estrutura, a maneira como João vai expondo, para então nós podermos ir partilhando com os nossos amigos e não ficarmos apenas só a focar num ou noutro texto que nos podem ser mais queridos. Eu não vou andar sempre aqui a fazer as minhas revisões, para não ficar demasiado maçudo, às vezes eu vou passá-las rapidamente, mas então já conhecemos muito bem o tema do Evangelho, para que criemos uma seleção de sinais de discurso de Jesus para que nós possamos crer que ele é o Filho de Deus. Esse é o objetivo principal de João. Então temos esta divisão simples. Temos um prólogo no início, temos um epílogo, então no fim do Evangelho, e depois temos dois grandes blocos de texto. Os primeiros 12 capítulos, digamos assim, e depois do capítulo 13 até ao versículo 20, em que não há uma descrição tão grande de milagres de Jesus, que João usa antes a palavra sinais, mas ele tem discursos para com os seus discípulos antes de ir à cruz. Nós estamos agora a olhar para o capítulo 7 e 8, e tem aqui uma peculiaridade que para a semana espero já conseguimos entrar nisso. O capítulo 7 e 8, eles têm uma paragem um pouco abrupta, onde está inserido a história da mulher que foi apanhada em adultério e foi levada aos pés de Jesus. E o que eu estou a propor aqui neste estudo é nós fazermos a leitura seguida deste momento em que Jesus está na festa dos tabernáculos, que inicia no versículo 14, fazemos a leitura seguida desses eventos até ao fim do capítulo 8, portanto até ao versículo 59, sem mencionarmos esse momento da mulher apanhada em adultério. Queríamos depois encaixá-lo tematicamente, digamos assim, no meio do argumento que João usa aqui em todo este apanhado do momento em que Jesus está ali na festa dos tabernáculos. Aliás, onde tentar fazer a leitura, por exemplo, quando chegar ao capítulo 7, ao versículo 52 do capítulo 7, saltarem para o versículo 13 do capítulo 8. E a leitura vai fluir normalmente, vai dar a entender que continua a descrever o que estava no capítulo 7, e esta história possivelmente é uma boa aplicação, um episódio que aconteceu com Jesus, talvez não neste momento da festa dos tabernáculos, não sabemos, mas que de alguma forma vai ilustrar o tema que vamos abordar hoje, como é que às vezes faz juízo de alguém, se olha para alguém, neste caso o que fizeram, a maneira também como avaliaram e olhavam para Jesus. Então hoje iremos ler estes versículos, e eu vou pedir a alguém, por favor, que possa ler os versículos para eu não ficar a falar tanto tempo, assim eu queria pedir a alguém para fazer a leitura, por favor. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras, sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória
de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa, porque procureis matar-me. Respondeu a multidão. Tens demónio! Quem é que procura matar-te? Replicou Jesus. Um só feito realizei, e todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado, circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, porque vos indignais contra mim, pelo facto de eu ter curado num sábado, ao todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Podes continuar, Pedro. Diziam uns de Jerusalém, não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura, reconhecem verdadeiramente as autoridades de que este é, de facto, o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde ele é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podereis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não o possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa, de facto, o que ele diz: haveis de procurar-me e não achareis. Também, aonde eu estou, vós não podereis ir. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentro do povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não, diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém. De onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem? Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura, creu nele alguém dentro das autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles:
Dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Ok, obrigado, Pedro. Uma leitura longa, mas eu creio que vale a pena fazer esta leitura. Eu costumo sempre fazer esta análise do texto, não tenho aqui, faltam mais 2 páginas, mas, portanto, isto é todo o texto que lemos, e o que eu procuro fazer aqui sempre é encontrar os destaques, os relacionamentos das frases, para tentar tirar os assuntos principais e evitar o risco de andar, se calhar, a divagar sobre coisas que nós gostamos de falar, mas que de facto o texto realmente não diz. Então, aqui, depois deste resultado, deste trabalho, então há um resultado, e também isso tem a ver com as perguntas que nós vamos fazendo ao texto. Então nós aliviamos os relacionamentos, depois vou agrupar todo este texto em quatro grupos principais, mas à medida também que nós começamos a estudar o texto, convém fazermos algumas perguntas, sempre para sabermos de facto o que é que estamos a tratar aqui. Uma delas, por exemplo, é onde é que isto está a acontecer. E isto aplica-se não somente aqui a este texto de João, mas a qualquer texto. Neste caso, a nível de espaço geográfico, a ação está a decorrer agora em Jerusalém, no pátio do templo. Portanto, nós temos informação que é o templo, mas o templo não propriamente dito local do santuário ao Santo dos Santos, mas toda a área envolvente do templo é onde a ação decorre. Ali o mapa eu coloquei porque Jesus estava na Galileia, tínhamos isso nos capítulos anteriores, e ele foi para a festa dos tabernáculos, então desceu, aliás, ele subiu para Jerusalém para estar ali, então, na festa dos tabernáculos. Outra questão é quando é que isto então acontece. Já sabemos que estamos em Jerusalém, quando é que acontece? Ok, durante a vida de Jesus, é durante a festa dos tabernáculos, acontece do dia 15 a 21 de Tisri. Por exemplo, este ano a comunidade judaica vai celebrar a festa dos tabernáculos entre 10 e 16 de outubro. É uma festa já nomeada, mencionada e ordenada no Pentateuco, onde o povo de Israel deveria, com alegria, celebrar e agradecer ao Senhor pelas colheitas, sendo neste período de outubro. O nosso calendário pode ser setembro ou outubro, então seria de uvas e azeitonas. Haveria uma outra festa para cereais que aconteceria antes. Portanto, é um momento, seria uma das 3 festas de peregrinação anual que a comunidade judaica daquela época teria que cumprir, e hoje continuo a observar. Eu encontrei esta imagem de um tabernáculo, um sucote, uma tenda, em que esta família desta casa, durante este período, não vai ter as refeições na sua sala de jantar ou cozinha, como habitualmente. Antes vem fora naquela tenda, e ali, lembrando o tempo da peregrinação do deserto, eu era a gratidão a Deus por poderem estar na sua terra e poderem ter as suas colheitas com a bênção do Senhor. Então, o que é que tinha acontecido antes? Qual é o contexto literário? Onde é que este texto que lemos, onde é que ele se inclui? O capítulo 6, então nós podemos perceber que Jesus estava na Galileia. O que é que tinha acontecido? Ele tinha alimentado a multidão, e temos o discurso em que Jesus se afirma com o pão da vida. Então as memórias que nós temos antes relacionam-se com o êxodo, relacionam-se com a peregrinação no deserto, relacionam-se com a dádiva do maná, e agora Jesus vem e diz que o verdadeiro pão do céu que Deus dá é Ele próprio. Depois temos ainda um outro contexto que vai surgir aqui no texto que nós lemos, que é obrigatório termos em mente, é que no capítulo 5, o Senhor Jesus tinha estado em Jerusalém, e relativamente perto ali do local do templo, portanto mais perto da Fortaleza Antónia. Então havia o tanque de Betesda, e o Senhor tinha ali feito uma cura num dia de sábado, e isso é mencionado aqui nesta passagem que lemos. Então nós temos que relacionar estes textos todos. Portanto, eu não sei se estão a notar que João não apenas está a contar histórias soltas e isoladas, mas elas têm um seguimento. Por vezes João põe um seguimento cronológico, por vezes ele prefere ter um segmento de tema, mas nós temos que compreender qual é o argumento que João está a ter. Então é importante percebermos que no capítulo 5, o Senhor em Jerusalém fez uma cura num sábado. No capítulo 6 ele está na Galileia. No capítulo 7 ele regressa
a Jerusalém e a memória das pessoas que estão ali em Jerusalém, no texto que lemos, elas lembram do que aconteceu no dia de sábado. Ou seja, Jesus transgrediu a lei. A última vez que ele tinha estado em Jerusalém, aqui que João menciona. Isso faz parte do nosso contexto. Mas também nós podemos perguntar quais são os personagens. E há uma diversidade de pessoas, de grupos, digamos assim, que circulam no texto. Nós temos os judeus, que inclui povo e autoridade, uma expressão que ele usa no versículo 15 e no 35. Temos, obviamente, Jesus, em que ele inicia várias conversas no versículo 16, 21, 28, 33 e 37. Temos também a multidão, que outra vez inclui pessoas, autoridades judaicas, um termo mais genérico. Temos alguns de Jerusalém, portanto, não são todos agora, apenas alguns, têm algumas opiniões no versículo 25. Nós temos fariseus principais dos sacerdotes, mencionados 4 vezes, que já têm uma opinião diferente da população em geral, às vezes concordam, às vezes discordam. E temos também os guardas do templo, que esses têm uma missão, mas também têm a sua própria opinião, porque eles são enviados, mas eles também presenciam. E temos também uma expressão muito interessante, que temos o povo, alguns, outros, mais outros, ou seja, há aqui uma série de personagens incógnitos, mas o que vai destacar aqui é a diversidade de opiniões acerca de quem é Jesus. E temos alguém que nós já tínhamos conhecido no capítulo 3, Nicodemos, um fariseu, que ele aqui tem também uma palavra a dizer. É muita gente a dar muita opinião acerca de Jesus, e João faz isto intencionalmente, porque ele quer despertar em nós, como leitores, alguma questão, e nós temos que perceber esse argumento. Então, depois daquela análise que eu mostrei há pouco, eu agrupei o texto em 4 secções principais, e vão mais ou menos com temas semelhantes. No versículo 14 a 24, Jesus ele ensina, e temos aquela repetição da palavra ensinava Jesus, e então ele demonstra-se a forma como ele ensinava. Era autoridade, era algo novo. Ninguém em Israel falava e exercia o seu ensino como Jesus fazia. E temos uma reação a esse ensino, que é aquela pergunta, afinal, quem é Jesus? Quem é este que ensina desta maneira? Depois, no versículo 37, João volta a mostrar que Jesus ensina. Agora, há um tema específico no seu ensino, que é a promessa do Espírito Santo. Nos primeiros versículos, do 14 ao 24, anda ali até uma questão contrastante com Moisés. Agora, Jesus vai um pouco mais longe e vai falar acerca da promessa, da dádiva do Espírito Santo, e de novo, do 45 ao 52, nós temos outra vez uma reação ao ensino de Jesus, e outra vez pela negativa. As autoridades judaicas não creem em coisas que as pessoas estão a dizer sobre Jesus, ou seja, não creem que ele seja o profeta, não creem que ele seja o Messias, não creem, seja lá ele quem for de relevância, eles não acreditam em nenhuma opção que o povo possa colocar acerca de Jesus. Então, esta questão da autoridade de Jesus levanta aqui uma série de questões que nós também não podemos correr o risco de fazer aqui às vezes um mal-entendido. Primeiro, a pergunta que surge no versículo 5 é de onde é que ele conhece? Como é que ele conhece as Escrituras? A pergunta que surge aqui é como sabe ele letras sem ter estudado? Isto não significa que eles estão a dizer que Jesus era iletrado, que nunca tinha ido à escola, nunca tinha aprendido a ler e a escrever, ou que se lhe dessem um rolo do texto, ele não ia saber ler. Aliás, é-lhe dado uma ocasião o rolo e ele lê e aplica o texto até ele próprio. Então, quando se diz que ele não conhecia, que ele não tinha esta ideia sem ter estudado, é porque quem era o rabi com quem Jesus aprendeu? Não havia nenhum mestre que tinha ensinado Jesus. E o normal seria Jesus, ao ensinar, citar um rabino. O rabino de quem ele tinha aprendido ou o rabino de quem ele tinha lido alguma coisa. Isso era a prática comum. Dizer, segundo, não sei, citaria o nome do rabino, ainda hoje há uns bem mencionados, Shammai e Hillel, relativamente contemporâneos de Jesus, são 2 referências,
E muitas vezes ainda hoje se diz, segundo Shammai, este texto é assim interpretado, mas segundo a escola de Hillel é desta maneira. Jesus não citava ninguém, nem tampouco ele usava a expressão como os profetas, assim diz o Senhor. Jesus nunca diz que teve um encontro com Deus e Deus lhe deu uma mensagem. Ele fala com autoridade em que ele diz que ele conhece Deus, ele sabe quem ele é, quem o enviou. Notem que João aqui deixa um suspense, não temos a ideia, não temos a expressão que é o Pai, é quem o enviou, quem me enviou, eu conheço muito bem. Há uma ligação muito próxima de Jesus com quem o enviou, ele fala com esta autoridade, sem referência a mestres em Israel, e mais, ele faz a afirmação também que ele é verdadeiro e sem injustiça. Isto mostra a autoridade com que Jesus falava, que não era usado, não era o mesmo método que outros rabinos da época de Jesus ensinariam. Portanto, a nível de contexto, nesta festa dos tabernáculos, no pátio do templo, nos pátios do templo, ficavam rabinos que montavam a sua barraquinha e faziam ali o seu ensino. Portanto, e eles iriam citando-se uns aos outros. Jesus estava lá, ensinava, mas não citava ninguém. Ele conhecia perfeitamente as Escrituras e ele falava como se fosse o próprio autor e conhecedor do Deus Criador dos céus e da terra. Então, os ouvintes, e depois há algumas coisas que Jesus contrasta aqui, sobretudo no versículo 19 e até ao 24, os ouvintes, ele diz, não observam a lei de Moisés. E é curioso que há uma reação a isso. No entanto, a reação que as pessoas têm não vai por Jesus ter dito que eles não observam a lei. Sobre isso eles ficam em silêncio. Ele diz, lá no versículo 19, não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós observa. Procurais matar-me. E as pessoas reagem. Tens demónio. Mas não dizem, nós observamos a lei. Não, eles dizem, quem é que te quer matar? Eles sabem que não observam a lei. E o que fazem? Acusam Jesus, julgam Jesus pela sua aparência. E então nós temos depois a reação ao ensino de Jesus. E o que é que os medidores dizem? Jesus é o Cristo? É a pergunta. Ele é o Messias? É aquele que havia de vir? E a resposta que dizem é não. E alguns argumentos. Primeiro argumento, eles sabiam muito bem quem era Jesus. Ora, de onde é que ele era? Nazaré, na Galileia. Portanto, a informação de que ele teria nascido em Belém é omissa. Depois, havia alguma tradição entre eles que afirmava que ninguém ia saber de onde viria o Messias. Quando o Messias viesse, ninguém saberia de onde é que ele iria vir. Ora, se nós sabemos que este senhor chamado Jesus vem de Nazaré, obviamente ele não é um Messias por exclusão de partes. Portanto, eles estavam certíssimos nas suas afirmações, portanto, ele não pode ser. Depois, as pessoas também achavam que conheciam Jesus. E é interessante que Jesus faz até a afirmação que poderia até ser em jeito de pergunta, vocês conhecem-me? Sabem de onde eu sou? Talvez as pessoas podiam pensar que o conheciam e sabiam de onde ele era. E estavam errados nas duas conclusões. De facto, ele tinha nascido em Belém e as pessoas não sabiam quem ele era. Tinham uma ideia errada acerca de quem ele era. Porquê? Porque julgavam pela aparência e também julgavam de forma favorável para elas próprias. Em contraste, Jesus conhece de forma única quem o enviou. Ele não conhece o Deus Criador dos céus e da terra da mesma maneira que eles o conhecem. Ele conhece de uma forma única, extremamente próxima. E quando Jesus disse isso, o versículo 28 e o versículo 29, eu vou ler para avivar aqui a memória. Temos de novo o 28, Jesus ensinava no templo, ele disse, vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Ora, a forma como que Jesus diz isso, ele não está apenas a afirmar que é um profeta, ou que é um novo Moisés, que é um ser humano que Deus vai usar para uma missão especial.
eles percebem que Jesus está a afirmar algo muito mais profundo, como que se ele está a dizer que é o próprio Deus. E qual é a reação? Procuram prendê-lo. Mas ninguém lhe pôs a mão. E já sabemos a razão. A sua hora ainda não é chegada. E isto é alguma ideia que vai repetindo ao longo do Evangelho até um certo momento. Então, Jesus é o Cristo? De novo a pergunta. E temos outra opinião. Sim, os sinais indicam isso. É o que nós vemos ali no versículo 1. No versículo 31, desculpa. Contudo, muitos dentre a multidão creram nele. Mas temos que ter cuidado. Este creram, e notem que João tem estado a debater um pouco isso, creem porquê? Creem que ele é aquele que vem perdoar os pecados ou creem que é aquele que vem fazer as coisas que nós gostamos? Mas, de alguma forma, eles dizem, quando vier o Cristo, fará, porventura, maiores sinais do que este tem feito? Então, a conclusão é, os sinais indicam que este é o Messias, o Cristo. E a reação dos fariseus, quando ouvem isto, é prender Jesus. Notem que já é a segunda vez que temos esta reação de prender Jesus. E Jesus afirma, ele foi enviado e ele vai de novo para aquele que o enviou. Nós vamos agora aqui fazer uma pausa. Obviamente, quero que consideremos aqui estas duas vertentes. Uma delas é eu, discípulo de Jesus, creio no Senhor, o Espírito de Deus habita em mim, estou a ler este texto. Então, obviamente, eu não vou andar a jogar com as dúvidas sobre quem é Jesus, se devo entregar a minha vida a ele ou não. Por isso, a aplicação que eu tenho aqui é para nós que o conhecemos. No entanto, se nós estamos a usar este Evangelho para anunciar a mensagem das boas novas com um amigo, é uma boa oportunidade para nós irmos confrontando o nosso amigo aqui. Qual é a opinião que ele tem acerca de Jesus? É um mestre em Israel? É um profeta que eles têm? É um bom modelo? Ou é aquilo que nós estamos a ver que Jesus afirma ser? E João diz no início, o verbo era Deus. E assim nós podemos ir encorajando a pessoa com quem vamos lendo o Evangelho a entregar a sua vida a Jesus. Mas agora para nós, que eu creio que já entregamos a nossa vida ao Senhor, há uma questão aqui que eu creio que é interessante que Jesus levanta e nós devemos considerar, que é como é que nós olhamos uns para os outros, com os diferentes grupos etários da igreja. Se temos esta questão de julgar pela aparência, ou a questão de desprezo por alguém, de nos acharmos superiores, e também como é que o Espírito Santo pode influenciar a nossa atitude de relacionamento uns com os outros. E então eu aqui vou passar ao Pedro. Penso que é o João. Desculpa, João. Oi, senhor, não faz mal, não tem problema. Já está aí no chat as questões, as perguntas que o Paulo estava a mencionar há pouco, e vamos dividir-nos então em grupos, em 2 grupos, penso, e tentar responder a estas perguntas, está bem? Então, todos tenham um bom tempo nos seus grupos. Até já. Novamente. E vamos então ter aqui um pequeno tempo de partilha daquilo que partilhámos nos grupos. Aqui na sala 1, onde eu estava, e o Paulo Oliveira e outros irmãos, a nossa portadora, nosso porta-voz é uma irmã, nossa irmã Olga Água. Faz favor de partilhar aqui o que tem, é que ativar o micro, irmã, não se esqueça, se faz favor. Eu é que sou o técnico, desculpa. O técnico acompanhou o técnico. Então, como olhamos para as outras pessoas na igreja? Sou mais importante do que elas? Porque é que sou ou porque não sou? Houve quem dissesse que o tempo, os anos que nós temos de convívio, de comunhão e que conhecemos os irmãos, às vezes leva-nos
a respeitá-los talvez um pouco menos. Tem a ver com o grau de intimidade. Depois houve quem frisasse aquela parte da escritura que diz que a mão diz ao pé, não preciso de ti. Todos na igreja temos um papel importante, todos somos irmãos na igreja e todos precisamos uns dos outros. As imagens, também, as imagens criadas por alguns comportamentos anteriores, às vezes com muitos anos já, também ajudam a rotular para sempre as pessoas e não facilitam as imagens que as pessoas têm dos outros, não ficam lá dentro guardadas e não facilitam a que haja um relacionamento igual, de igual para igual. Algumas vezes parece que há uma distância dos pastores ou anciãos em relação aos outros irmãos. Mas não deve haver porque todos somos iguais na igreja, não é? É muito mau alguns julgarem os outros inferiores. Cria muito mal-estar na igreja e não é saudável, não é bíblico. Agora, como o Espírito Santo nos pode ajudar? Se eu dou espaço a que o Espírito Santo trabalhe em mim, então eu vou corrigir as minhas atitudes. Se deixarmos que o Espírito Santo nos ajude a uma autoanálise, então vamos encontrar onde estamos a errar. Não adianta conhecermos as Escrituras de ponta a ponta se não estamos disponíveis para mudar. Devemos aprender a praticar a humildade. Foi mais ou menos aquilo que eu consegui apanhar de todas as considerações que foram feitas. Muito bem, obrigado, irmã Olga. O grupo 2, quem é que era o vosso porta-voz? Já estou aqui. És tu, Pedro? Ok, Sim. força. Ora bem, então tivemos relativamente à pergunta se olhávamos de uma maneira importante ou não. Portanto, foi indicado que não, que olhávamos de uma forma natural, de uma forma em que somos um em Cristo, com amor, e reconhecendo realmente que falhamos. Portanto, foi indicado também que às vezes nós gostamos mais de uns do que outros, mas que não havia um sentimento de superioridade. Porque entendemos que fazemos parte de um corpo e que não fazemos distinções. Também foi indicado que às vezes podemos desvalorizar as pessoas mais idosas por não compreendê-las, ou até mesmo as crianças, em que elas às vezes perturbam e que não estão com atenção, mas que elas realmente mesmo assim elas conseguem entender, e foi dado alguns exemplos também nesse sentido. E foi dito também que nessa situação de superioridade que uma pessoa considerava-se como o pior dos outros, quase como um bandido, uma pessoa inferior por causa dos nossos pecados e daquilo que realmente nós fizemos, e que devemos às vezes considerar nesta humildade também nesse sentido. Foi indicado também que às vezes as pessoas responsáveis pela sua prática ou a sua vivência, como são absorvidos de conselhos e de pedidos de ajuda, muitas vezes são as próprias pessoas que as colocam às vezes num local um bocadinho superior, porque a sua vida, os seus exemplos o demonstram dessa forma, e as pessoas com algumas limitações muitas vezes também os colocam nesse sentido e vão buscar sempre auxílio, e é quase como uma situação de os responsáveis falar para essas pessoas e chamando a atenção, estando preocupados com elas, é quase como se fosse o
o pastor e as ovelhas, ou o professor e os alunos, ou o pai e os filhos. Portanto, às vezes há esta hierarquia que às vezes é criada pelas situações práticas da vivência da igreja. Foi também indicado que às vezes os adolescentes e os jovens também são postos de lado, porque não têm a oportunidade de desenvolver e de exercer os seus dons. Como resposta, e como é que nós podemos trabalhar isto através da ação do Espírito Santo também, uma delas foi reconhecer os dons, os talentos, também no sentido de podermos trabalhar em equipa e reconhecermos que temos sempre uma parte e há outras pessoas que são vocacionadas para outra e que não há aqui esta importância. E nesse sentido nós falamos que nós devemos servir com os nossos dons, com os nossos talentos, e depois estávamos a falar da nossa vida, quando tocou no dinheiro, a partir daí começou realmente aí uma situação que Deus não precisa do nosso dinheiro, mas realmente nós temos que servir, e então terminamos desta forma a abordar do serviço e do uso realmente também do dinheiro. Portanto, foi basicamente isto que abordamos. Quer dizer, chegou ao dinheiro e parou, acabou o tempo. Temos que arranjar tempo para falar do dinheiro, está-se a ver? Muito bem. Obrigado pelo contributo de todos na partilha, mas também nos próprios grupos onde estivemos. É sempre importante trocarmos opiniões e ideias, e é assim também que vamos aprendendo uns com os outros e lembrando outras coisas e edificando as nossas vidas à luz da palavra. Obrigado. Paulo Oliveira, podes seguir então, agora tu, consolidando tudo. Certo? Ok, são assuntos um pouco delicados, mas acho que nós temos que ir tratando. E agora vamos para esta segunda parte, então do 37 até ao fim, e de alguma maneira ainda vou aludir àquilo que tínhamos estado a mencionar até aqui sobre essas perguntas. De facto, podemos pensar que Deus não precisa nem de nós, nem do nosso dinheiro. Antes de criar os céus e a terra, Deus existia e nada na Escritura indica que ele era menos incompleto ou perfeito ou pleno antes de nos criar ou de nós inventarmos dinheiro. No entanto, Deus ama-me, ama cada um de nós e Ele quer fazer coisas através de nós. E também, interessante, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, há ensino sobre o nosso uso financeiro. Não é que eu vou manipular Deus, mas da mesma maneira que Deus quer usar-me para partilhar o Evangelho a alguém ou levar consolo a um irmão, Deus também quer usar o dinheiro que eu tenho, que Ele me proporciona, que eu não tenho dinheiro, é Deus que me dá, e dessa parte que Deus me dá, aliás, como David disse na dedicação do templo, do que é teu te damos a ti. Então, uma maneira que nós podemos pensar é que nós não temos dinheiro. Deus dá dinheiro para nós gerirmos. Deus dá-nos um corpo para nós gerirmos. Deus dá tempo para nós gerirmos. Tudo o que nós temos não é nada nosso, tudo é dele. E então, acerca do nosso tempo, das nossas capacidades, dons, talentos, dinheiro, seja o que for, uma boa parte disso deve ser dedicada também para o crescimento do reino de Deus. Então, se Deus dá dinheiro para eu gerir, uma parte dele eu compro o pão para eu comer e viver, outra parte eu contribuo para a igreja para que o Evangelho possa ser proclamado. Não é que Deus precisa para ficar mais completo, mas Ele criou assim, decidiu assim, usar a mim, cada um de vocês, com os nossos tempos, as nossas capacidades, as nossas limitações também, e Ele assim também se glorifica na nossa vida. Voltando agora aqui a este assunto, então agora aqui no 37 Jesus volta a ensinar e agora há aqui um novo tema que surge. Ele vai falar sobre a questão da dádiva, da presença do Espírito Santo. E começa no versículo, então, 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer a mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, e depois temos a informação que João explica dizendo que ele diz isto em referência ao Espírito Santo. É muito provável que o texto que tivesse em mente seria
Isaías capítulo 55, versículo 1. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei, sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ou seja, era um período, quando Isaías escreve aqui no capítulo 55, é depois da invasão. Portanto, é uma nação que, digamos assim, que em termos humanos não tem esperança. Foram invadidos pelo inimigo, foram deportados, estão longe da sua terra. Hoje que ficaram na terra não têm condições, são pobres, nada têm. Mas há uma promessa de redenção. E aqui não apenas é uma questão material. Agora notem que Jesus pega neste conceito e diz para ir às águas. Ou seja, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele é o manancial de água viva, ele é a fonte de água viva onde eu posso encontrar plenitude para toda a minha vida. Aliás, mais à frente em João 10, no mesmo Evangelho, João 10, 10, Jesus vai dizer que ele veio para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E são aqueles pontos que nós, à medida que vamos lendo o Evangelho, e fica esta questão, quem é Jesus? É apenas um profeta? Ou é alguém que pode saciar a minha sede, perdoar os meus pecados, dar-me vida plena? Já antes, até em Isaías capítulo 12, havia este convite, vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Obviamente, nestes textos de Isaías, as pessoas que liam podiam compreender uma certa interpretação literal, chuvas, mananciais, para que houvesse colheitas. Isto, notem que são textos que estão aqui associados à festa das colheitas, dos tabernáculos, neste caso, gratidão pelo vinho e pelo azeite. É necessário água para isso, mas nesta festa, e este último dia seria um dia especial, onde havia uma libação de água cerimonial, precisamente como gratidão e também pedindo ao Senhor a bênção das chuvas para que realmente houvesse essa abundância. Mas Jesus pega nisso, ele quer falar de outra abundância, de outra vida, de outra água que ele tem para dar, não só para as pessoas daquela época, mas para nós. No entanto, esta questão continua. Quem é Jesus? Quem é este que diz, vinde a mim? E ele diz que dá. Notem que ele não está a dizer para irem a Deus. Ele está a dizer, vinde a mim. E isto fica complicado porque Deus diz no Antigo Testamento, vinde a mim. Venham, e eu vou-vos dar. E agora Jesus diz, vinde a mim também. E isto causa, para quem ouve, naquela época, causa um mal-estar. Mas quem é este homem que está a falar como se fosse Deus? E então, quem é ele? Alguns dizem, olha, este é o profeta. E se nós formos ver os textos ali no Evangelho de João, capítulo 1, eu não coloquei aqui o texto, mas se forem para João capítulo 1, versículo 19 até 21, é feita a pergunta a João Batista, quem és tu? Tu és o profeta? Tu és Elias? Tu és aquele que havia de vir? Portanto, havia uma série de ideias do tal profeta mencionado por Moisés, e tenho aqui o texto de Deuteronômio, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. E depois no versículo 18, suscitar-lhes-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então algumas pessoas estavam a ter a ideia de que Jesus seria este profeta. Mas o facto de dizer que Jesus seria este profeta não significava que ele era o verbo feito carne, que ele era o Messias. Havia muitas concepções. O Messias seria um profeta seria o outro. Então havia uma grande divergência de ideias ali. Então agora sim, versículos 19 e 20, perguntam a João quem ele é. És tu Elias? Ele disse, não sou. És o profeta? Também não é. E fica a pergunta quem é João Batista. E ele explica que é aquele que vem preparar então o caminho do Senhor, chamando ao arrependimento. Mas as perguntas acerca de quem é Jesus, elas continuam, as opiniões continuam. Uns dizem que Jesus é o Messias, ele é o Cristo. Lemos essa afirmação no versículo 41. Outros diziam, ele é o Cristo. Mas depois temos outra opinião contrária. Então, esta ideia
que ele é o Cristo? Alguns dizem, não, não pode ser, porque o Cristo vem da Galileia. Okay? Não, a Escritura o que é que diz? Que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era David. Ok, nós hoje estamos no século XXI, temos a Bíblia toda, e sabemos que Jesus nasceu em Belém e era da casa de Davi, porque quem escreveu os Evangelhos explicou-nos isso. Mas as pessoas que estavam a ouvir Jesus naquela altura não tinham os Evangelhos escritos. Então, a ideia de onde era Jesus, ele era o Nazareno, onde estava Nazaré, na Galileia. E eu não sei se vocês se lembram qual era a reputação da Galileia. Eu tenho aqui em João 1,46, que nós já lemos, mas para avivar a memória, perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Então, Galileia, Nazaré, Messias, essas coisas não batem certo, há aí algum equívoco. Mas sim que ele seria Davi, eles estavam certos nesse sentido, mas não estavam a analisar todas as coisas muito bem, por causa até dos seus próprios preconceitos. E quando de novo surgem estas opiniões acerca de Jesus, pondo a possibilidade de haver pessoas que creem que ele é o Cristo, é o Messias, a reação, de novo, surge: prender Jesus. Então, como é que as autoridades veem isto? Não sei se lembram que no início, uma das perguntas que tínhamos ali, quem é que são os personagens envolventes? E João usa uma diversidade. Uns, outros, a multidão, mas também há os principais dos sacerdotes e há os fariseus. Agora, como é que estas autoridades estão a reagir a toda esta informação que está a acontecer, que está a gerar-se ali à volta de quem é Jesus? Para recordar, estamos em Jerusalém, o centro da espiritualidade da religião judaica do primeiro século, as coisas estão a decorrer no espaço do templo e há dois grandes grupos, temos os saduceus, temos os fariseus e também temos a classe dos sacerdotes, temos escribas, portanto um pouco de todos eles estão aqui e há este personagem Jesus, que não encaixa em nenhum destes grupos. Ele não é um sacerdote, ele não é um fariseu, ele não é um saduceu, ele não estudou aos pés de nenhum rabino. O que se passa aqui? Então, são chamados guardas para prender Jesus, mas que regressam sem o ter prendido. E a reação que estes guardas têm no versículo 46 está-nos a remeter de novo para a primeira secção, a autoridade de Jesus. Ou seja, eles dizem, jamais alguém falou como este homem. Ou seja, ele não fala como os rabinos falam. Ele não fala como alguém do grupo dos zelotes fala, ou qualquer outro grupo que ande por aí. Há um grupo que havia na altura que a Bíblia não menciona, que eram os essénios. Ninguém falou assim como ele. E isto inibiu os guardas de executarem a sua ordem. Estes guardas não seriam romanos, seriam os guardas do templo, levitas. Daí que às vezes quando dizem que as pessoas do grupo de louvor são à parte, são os levitas, eu costumo dizer, eu não quero prender ninguém. Essa também era uma missão dos levitas. Mas eles percebem que há ali a autoridade de Jesus. E qual é a reação das autoridades? Vocês foram enganados. E eles argumentam, nós é que sabemos, e nenhum dos doutores da lei acreditou nisso. Eles dizem no versículo 48, porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? E aqui temos um problema que já foi mencionado no grupo. Por vezes as lideranças pensam que têm mais autoridade e poder e discernimento e tudo do que aquilo que se calhar por vezes têm. Pensamos, talvez, de nós mais do que aquilo convém. Então, aqui estas autoridades estavam a pensar acerca deles próprios mais do que convém. Qual era a referência? As autoridades. Alguma das autoridades creu? Não. Então, eles é que estão certos, todos os outros estão errados. Além disso, mais do que errados, este povo nada sabe, é gente maldita, pior que ignorante. Notem que há aqui um contraste acerca de quem é Jesus. Jesus vem para resgatar, perdoar, dar vida. As opiniões acerca de Jesus são diversas. Ele fala na dádiva do Espírito Santo. Mas estas pessoas que tinham o mandamento de amar o próximo como a si mesmo, eles estavam a cumprir a lei?
esta atitude, o povo nada sabe, é maldito, é uma atitude de quem não está a cumprir a lei. Porque está a transgredir o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Mas para eles a questão era o dia de sábado. Isso Jesus tinha transgredido quando curou o paralítico. Então notem que há aqui a hipocrisia da religião a funcionar, camuflada por uma fé piedosa. Mas de facto o que temos aqui é o pior do coração humano a expor-se. E de novo sempre esta questão de prender Jesus. Em contraste disso, olha que Jesus diz. Por aquele tempo Jesus exclamou, nós temos isto em Mateus 11, graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Então, não foi a todos os doutores da lei, às autoridades religiosas que chegou essa mensagem, mas aos mais humildes. E nós vemos isso nos próprios discípulos do Senhor Jesus. Aquela pergunta lá no grupo é como é que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus estava a falar, que iria ser derramado, que iria ser dado, como é que ele também nos pode ajudar nesta situação de fazermos juízos precipitados, de desprezo uns para com os outros. E Gálatas, eu creio que pode ajudar bastante nisso. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Este é um desafio que nós temos. E há duas coisas aqui neste texto bastante importantes. Uma delas, numa perspectiva de anunciar o Evangelho, é de facto quem é Jesus. É um profeta, é Elias, é um homem que faz milagres, o que se passa, ou ele é de facto um ungido que o Antigo Testamento falava, Deus, feito homem, habitando entre nós, dando a sua vida por nós para morrer por nós em nosso lugar e nos dar essa nova vida, e nos dar esta presença do Espírito Santo para sermos perdoados. Então, lendo o Evangelho com alguém, ou nós próprios lendo o Evangelho, discernir esta dimensão que João está aqui a trazer de uma mensagem de libertação, de redenção, não de religião, que era o que estava a viver ali nos dias de Jesus, mas do homem ter um relacionamento com Deus, ter paz com Deus. E neste sentido de Deus nos ter dado o seu Espírito, fica a pergunta, como é que o Espírito Santo tem agido na nossa vida? Qual era o problema aqui? Temos dois grupos. Temos a multidão e temos os líderes religiosos, se quisermos pôr assim. As opiniões divergem-se, mas há raivas, há desprezos. Uns não gostam de Jesus porque ele é da Galileia. Os doutores da lei acham que ele não é importante porque ele não andou a estudar com nenhum rabino. Portanto, há uma série de preconceitos que se jogam em cima de Jesus porque eles têm uma ideia de como é que as coisas devem ser. E como as coisas não estão a encaixar na ideia deles, então tudo está errado. Isto, além de preconceito, é um sintoma de bastante orgulho. E notem que isto impede que estas pessoas creiam quem é Jesus. No grupo onde eu estava, houve uma palavra que foi mencionada, que é a humildade. E falta de humildade cega aos nossos olhos. Então, como relacionar com outras pessoas, com jovens, com adolescentes, com pessoas mais experientes na fé, com pessoas menos experientes na fé, maduras e imaturas? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Qual delas a mais difícil de refletir na vida? Eu acho que é um pouco de cada uma, pelo menos no meu caso. E a minha oração é que este convite de Jesus, se alguém tem sede, venha a mim e beba, e estes rios fluirão do seu ventre, referindo-se ele ao Espírito Santo. A minha oração é que na minha vida, na vossa vida, este fruto do Espírito Santo possa fluir em abundância para com aqueles que estão perto das nossas igrejas, famílias, à nossa volta, e que o nosso coração seja moldado pela presença do Espírito, não tanto por aquilo que nós achamos de quão importantes somos ou quanto nós sabemos as coisas, e isso se transforma numa arrogância
do nosso coração. Termino aqui, que o Senhor vos abençoe. Obrigado, Paulo, pela partilha da palavra, pelo estudo, e que cada um de nós possa dar lugar ao Espírito que habita dentro de cada um de nós para moldar a nossa vida a cada dia, a cada minuto. Vamos terminar como habitualmente fazemos, tendo uma palavra final de oração e depois dar lugar a que alguém que queira fazer algum anúncio para todos, ou partilhar alguma coisa que ache importante para os irmãos saberem. Mas antes disso, vamos orar, para que depois quem quiser também poder ir saindo e dar assim por terminado o nosso estudo desta noite. Eu vou pedir ao nosso irmão Paulo Costa que possa ter uma